Em Jujutsu Kaisen, o protagonismo realmente não define o destino de uma luta. Ter Yuta e ter Itadori em um mesmo time não é garantia de uma vitória. E assim como Honrado, o maior prodígio da história moderna e o receptáculo perfeito são partidos em dois pelo corte que corta o mundo, junto até mesmo ao espírito amaldiçoado de Riko Orimoto. Mas aquela que altera o destino chega ao confronto, talvez para criar sua marca na história, assim como o antigo portador da restrição celestial. Jujutsu Kaisen 251. E o que eu vou dizer desse capítulo? Foi um capítulo realmente excepcional. Eu não me arrependo de ler. Achei incrível. Uma luta com um ritmo insano, uma luta veloz, teve Maki, teve Yuta e teve Itadori. Mas o que me deixou com mais raiva foi a participação de Megumi nesse capítulo. E vocês vão entender com o passar do vídeo. É uma coisa frustrante. E no fim, Sukuna sempre sendo Sukuna, não é mesmo? Terminando o capítulo com seu sorriso no rosto. O capítulo começa de onde parou 250. Kokotsu usando o Clivar em Ryomen Sukuna, que recebe todos os cortes pelo seu corpo, recebendo um pouquinho de seu próprio veneno. Yuta explica que ele copiou a técnica através do último dedo de Ryomen Sukuna. Bom, nos meus últimos vídeos eu falei que talvez Yuta teria pegado a mão de Sukuna, a mão que ele cortou quando Higuruma atacou. Mas não, ele usou como catalisador, como maneira de bater a restrição de sua técnica, o dedo que Gojo havia guardado de Ryomen Sukuna por Itadori não passar pelo processo de execução do alto escalão Jujutsu. Essa é uma decisão muito complicada. Na minha opinião, uma decisão até ruim, já que aquele dedo foi usado em várias teorias como um plot, como uma coisa interessante de ser usada contra o Sukuna, e não só como um Clivar. Já que, como todos vimos, o Clivar não é tão eficiente assim no Rei das Maldições, já que ele tem energia reversa e não partiu ele em dois. Ou seja, foi uma coisa inútil, um plot perdido, entregue pro Yuta, que usou só como uma técnica entre milhares que ele tem. E lógico, né? Lógico, tem que falar o lógico. A Nobara morreu mesmo, não tem como voltar. A técnica dela agora seria inútil, já que não teria onde usar. Então nem a técnica que todos pensamos que, poxa, a Nobara pode ser usada ali e tal, porque ela pode ter a ressonância, atacar o Sukuna na alma diretamente. Esquece. A teoria foi por água abaixo, o dedo não existe mais, tá dentro da Arika, e ficou inútil agora isso. E ainda tem uma pequena chance de a Arika dropar esse dedo na mão do Sukuna. Ele vai ter um Sukuna 20 dedos. Pronto. O estrago tá feito e acaba a obra, né? Enfim, isso de o dedo ser usado como um catalisador para bater a restrição do Clivar do Yuta, eu realmente não gostei. Achei bem ruim essa decisão do autor ou autora de Jujutsu. E a partir daqui, começa uma verdadeira sequência de espancamento contra Ryomen Sukuna. O Yuji e Yuta pressionando ele em um nível absurdo. Sukuna até tenta reagir abraçando Itadori, mas tudo que ele consegue é levar um ataque com a manipulação de sangue do garoto em seu rosto, o que também confirma que Yuji Itadori aprendeu com Noritoshi Kamo, já que Choso não sabia como explicar direito sobre isso. Mas mesmo assim, o Xamã sofre danos desse braço de Sukuna, enquanto Yuta Okotsu continua seus avanços e sua sessão de pancadarias contra o Rei das Maldições. Na sequência, Riko Orimoto entra em ação derrubando Sukuna, que leva um chute direto no rosto do nosso menino Yuji, que simplesmente está imparável. Ele avança e avança contra o rei, como se quisesse finalizar aquela luta. Esse chute realmente pega em cheio em Sukuna. E é óbvio que, com o tempo, essa sequência de ataques dos dois quebra sua guarda, e para contra-atacar, Sukuna desativa o seu Hollow Whisker Basket, ou seja, a sua técnica anti-domínio, e planeja liberar o corte que corta o mundo, ao mesmo tempo que tentaria lidar com a escada de Jacob da Anjo, que está no acerto garantido do domínio de Yuta Okotsu. Assim, Rika anula 2 dos braços de Sukuna, enquanto Itadori anula um deles, e Okotsu não para nem mesmo por um segundo, já que os garotos obviamente previram o plano de Sukuna, e viram que ele queria usar o corte mencionado naquela batalha. Okotsu arranca a língua da segunda boca de Ryomen Sukuna, antes de ser socado para trás pelo Rei das Maldições. E assim, Yuta passa a avançar sem qualquer hesitação para cima do rei, até por perceber que seus cortes e golpes estavam bem mais fracos, liberando sua energia reversa para se curar de alguns cortes que ele recebeu, e partindo sem qualquer medo para ataques com sua katana. E após Yuta cortar um dos braços de Sukuna, Itadori age e explode o sangue que ele havia cuspido no rosto de Sukuna mais cedo, fazendo danos consideráveis ao Rei das Maldições. E o ponto interessante aqui é a dificuldade de Sukuna em usar o corte que corta o mundo, enquanto contra o Satoru Gojo,
ele só usou sem ressintar, sem ter concentração, sem precisar concentrar energia, sem nada. Ele apenas largou aquele corte no Gojo. Mas as 3 vezes que ele usou em tela, ele precisou ressintar, precisou estar inteiro, precisou estar com a energia amaldiçoada reversa liberada, para assim largar o corte em alguém. É complicado falar disso, já que com o Gojo essas regras simplesmente não existiram. Ele só largou o corte e é isso. Ou, obviamente, temos que partir da pressuposição que o Gojo, naquele momento, ele ficou de frente com o Sukuna no fim da batalha, com o Sukuna todo quebrado. O Gojo ficou ali parado olhando o Sukuna se regenerar, juntar os braços, ressintar o encantamento e largar o corte nele. Além de ver a liberação de energia, óbvio. Então, se o Gojo ficou lá parado assistindo, é realmente estranho. Há uma inconsistência bem grande nesse corte que corta o mundo. Principalmente desse aqui que cortou o Gojo e dos outros foram usados. Outra coisa interessante é como Yuji Itadori dominou a manipulação de sangue tão rápido em apenas um mês. Noritoshi Kamo provavelmente foi um ótimo professor. E como ele disse, ensinou melhor que o Chozo. E óbvio que isso também interfere em sua velocidade, força, corpo. É bem difícil matar o Yuji. E provavelmente, mesmo em ataques literalmente fatais, enquanto ele tiver sangue, ele não vai morrer. E também temos que falar da liberação de energia mais fraca de Homem Sukuna. Os seus cortes, como vimos por Yu Tokotsu, estão muito mais fracos que o normal, sendo muito superficiais. Ou seja, a sua liberação de energia estava extremamente prejudicada, principalmente por tentar lidar com os garotos, não estar tendo energia reversa e apanhando muito, em um nível absurdo. Então temos uma página de flashback na estratégia dos xamãs, uma conversa entre Itadori, Yuta, Maki, Chozo e Anjo. E nessa conversa, existe uma explicação de Yuji Itadori sobre algumas informações deixadas por Yuki Tsukumo sobre a alma. E nessa explicação, Yuji diz que as almas podem ser combinadas, porém em pequena escala, nunca apenas virando uma. Ou seja, 2 almas não viram uma única. Então certamente, Megumi Fushiguro ainda existia e sua alma poderia ser despertada, coisa que com certeza ele próprio iria fazer. E Hana ainda acrescenta que a melhor combinação para isso que Itadori queria fazer era sua técnica amaldiçoada, já que ela causava o perecimento de técnicas amaldiçoadas. E com isso, o hospedeiro do objeto amaldiçoado, no caso Sukuna, seria atingido e suas técnicas sofreriam danos. Porém, ao mesmo tempo, havia uma grande chance de Megumi continuar vivo, mesmo com todos esses danos. E se separarem as almas, essa chance de sobrevivência fica ainda maior. E após isso, voltando para a atualidade, enquanto Sukuna era segurado por Ika e Itadori, Yuta invoca a escada de Jacob, explodindo o Ryumi Sukuna, que fica muito ferido. E os avanços não param, Kokotsu perfurando o Rei das Maldições sua katana, e Itadori sem hesitar soca Sukuna, tentando atingir sua alma, e dizendo as palavras: "Acorde, Fushiguro". Yuji chega perfeitamente onde a alma de Fushiguro está. Aquele soco chega até o xamã dentro do corpo de Sukuna, e quando Yuji chega lá, ele vê a alma de Megumi simplesmente sem vontade alguma de viver, e repetindo várias vezes a frase: "Eu não me importo mais". Bom, desde que Yoros dominou o corpo da irmã de Megumi, Tsumiki Fushiguro, há esse problema de Megumi não ter mais vontade de lutar, e sua alma começa a ficar hesitante. No começo, ainda quando Sukuna assumiu seu corpo, a gente via que Megumi tentava lutar internamente e restringia o Sukuna. E lógico, tivemos aquele banho da Oraumi e tal, que fez a alma dele ficar mais suprimida, mas o que quebrou de verdade Megumi foi a morte da sua irmã feita por Ryumi Sukuna, a morte de Yorozu. Mas acima de tudo, isso aqui é a coisa mais idiota e babaca e estranha que eu já vi na minha vida. Todo mundo em Jujutsu passou por problemas. O Gojo perdeu o melhor amigo. O Gojo teve problemas em lidar com a sua força. O Itadori viu todo mundo que ele ama morrendo na sua frente. Ele viu Nobara ter a cabeça explodida. Ele viu Nanami ter o corpo explodido. Ele viu todo perder a mão por sua causa. Ele viu milhares de pessoas sendo mortas por Ryumi Sukuna porque ele não se controlou. E a gente mal vê o Itadori chorando. Lógico, ele chorou contra o Mahito, mas ali foi uma coisa que ele estourou naquele momento. Logo depois ele voltou. O Megumi não. Faz muito tempo. E ele ainda assim está lá chorando e não conseguindo lidar com tudo. Enquanto todo mundo lá de fora está hesitante em matar o Rei das Maldições para tentar salvar ele. Se olharmos com calma, desde o início, os primeiros planos, as primeiras estratégias,
os planos de Gojo sempre rondaram em volta de Megumi. Gojo, dentro do domínio, não meteu a mão na cabeça do Sukuna e sim no coração, porque pensava que assim poderia salvar o Megumi. Era sempre isso. Sempre pensando no Megumi. Sempre pensando em como tirar o Megumi de dentro do Sukuna. E agora vemos que o Megumi simplesmente não quer sair. Ele desistiu de tudo, ele tá chorando, ele tá em choque, ele é um bebê chorão. Eu perdi o gosto pelo personagem. É um dos personagens mais estranhos, bizarros e, sinceramente, medrosos que eu já vi. Eu não consigo pensar em outro personagem tão zoado quanto o Megumi agora. Porque pra mim, tudo isso que aconteceu tá sendo culpa dele. Ele não tá lutando igual aos outros. E isso tá prejudicando todos. É como se todos fossem morrer por acreditarem nele e ele não cumprir com a expectativa. Enfim, depois de tudo isso, temos os cânticos para o corte que corta o mundo. E Sukuna libera esse corte na direção de Okotsu, Rika e Yuji Tadori. E todos eles levam o mesmo corte que Gojo levou, sendo partidos. E ao mesmo tempo o domínio de Yuta finalmente é destruído. Bom, Yuta tá morto. Não tem muito o que dizer, é complicado até falar que o Yuta morreu. Mas a Rika foi junto, a Rika também foi partida, a Rika tá totalmente ferida. Então o Sukuna, em um golpe só, feriu o armazenamento dele e ele próprio. E realmente o Yuta foi dividido ao meio. Tem a marca na frente, tem a saída atrás e seu braço foi junto. Assim como seu sensei. O mesmo corte, na mesma localização, do mesmo jeito e não tem o que fazer. É muito complicado mesmo. Todo o cenário criado é realmente para uma morte para o Yuta Okotsu. Já o caso de Yuji Tadori, ele é mais complexo, já que o Itadori tem a manipulação de sangue. E como eu disse para vocês, pode sim ainda acontecer de com a manipulação de sangue ele acabar se curando, usando energia reversa junto com sua técnica. Igual o Chozo fez várias vezes, né? O Chozo não tem energia reversa e mesmo assim, para ele morrer é extremamente difícil. Tanto que eu acho que até agora ele tá vivo. Lógico, vimos ali o ataque dele, agora dá pra entender que pode ser que seja um ataque do Yuji aquilo. E tem uma observação também que quero fazer no quadro, que é o tipo de corte. O Itadori e o Yuta realmente sofreram esse corte corta-mundo, os dois estão divididos em dois. São cortes diretos. Entretanto, a Rika Orimoto parece que sofreu vários cortes, como se fosse um clivar. Então não tem como saber se a Rika em si levou esse corte corta-mundo. Até porque a cena que aparece o Yuji e Yuta caindo, ela tá de frente. Ou seja, dá a entender que ela tá no fundo, atrás de Sukuna. Mas pode ser que no lançamento oficial, quando chegue com maior qualidade essa página, poderemos analisar melhor essa cena. Porque agora realmente tá muito difícil. E no fim de tudo, Sukuna parece fazer uma cara de dor. E uma sombra negra aparece em suas costas, fazendo um paralelo a Satoru Gojo e Toji Zenin. Maki, com sua espada divididora de almas, acerta o corpo do Rei dos Maldições, o atravessando com sua katana. E Sukuna termina o mangá sorrindo com a presença de Maki. O que até conversei com meu amigo Elonik, que é um tiktoker, que pode acontecer que esse sorriso signifique que ele está com algum plano, que ele tem um contra-ataque já pensado para Maki, ou que Sukuna realmente reconheceu ela, como se dissesse: finalmente alguém conseguiu. Mas só vamos saber o que ele está pensando no próximo capítulo. E eu também quero aproveitar agora para falar sobre a espada de Maki. No caso, a espada divididora de almas. Ela é uma espada que ignora a resistência física do alvo. Ou seja, até coisas muito complexas de se cortar podem ser cortadas com ela. Além disso, ela causa danos diretos à alma. Ou seja, esse corte que a Maki fez em Sukuna realmente é um corte bem mais problemático do que parece. E pode ser que o rei encontre alguns problemas com a Maki. Óbvio, se sua liberação não estiver ainda 100% correta. Lembrando também que foi assim que a Maki matou Naoya, quando ela perfurou ele pelas costas e partiu ele em vários pedaços, eliminando a sua alma e exorcizando. Lembrando também que Naoya era um espírito amaldiçoado muito parecido com Rika Orimoto. Ou seja, um espírito amaldiçoado de densidade de energia amaldiçoada infinita, igual a Rika Orimoto original. E só Maki foi capaz de lidar com ele, mas principalmente pelo fato de ter essa espada. Enfim, no próximo capítulo saberemos mais sobre isso. E no fim de semana agora, eu trago o capítulo oficial para vocês, com melhores opiniões, melhores teorias e uma análise bem mais profunda. No mais, obrigado por ficar até aqui e vejo você no próximo vídeo.
Agora eu quero apresentar a você o método de retenção de youtubers para novos youtubers. Esse conhecimento traz tudo que você precisa para iniciar do zero um novo canal aqui na plataforma. Não só no YouTube, mas no TikTok, no Instagram, no Facebook e até mesmo no Kawaii. Em todas as redes sociais, o método funciona. Assim como eu e Joel fizemos na nossa história, alcançamos números milionários e eu convido você a aprender com o melhor. Você terá acesso a tudo: SEO, produção inteligente, desenvolvimento de conteúdos, criação de roteiros, narração, além de explorar novas formas de renda que com certeza você terá sucesso, podendo ganhar de 1.000 a 10.000 em um mês dentro do seu quarto. Essa com certeza é a oportunidade de sua vida, não deixe passar. São 15 módulos mais bônus com mais de 25 aulas, link logo abaixo.